O tipo de óleo que você utiliza na sua cozinha muda completamente o caráter das suas receitas. Mesmo sendo os outros ingredientes super saudáveis, se você usa um óleo que não é legal para sua saúde, você pode prejudicar essa receita. Mais do que isso, prejudicar a sua saúde. Cozinhar com azeite de oliva ou óleo de soja são coisas completamente diferentes. Há muitas dúvidas quando o assunto é escolher o melhor óleo para cozinhar. Até porque na internet cada hora fala uma coisa. Você vê um médico falando uma coisa, uma nutricionista falando outra. Isso pode te deixar confuso, mas esse vídeo é justamente para isso. Eu vou te mostrar quais são as melhores opções de óleos para cozinhar. Escolher um óleo saudável faz toda a diferença para os seus resultados de saúde e resultados estéticos. Então, quais são os melhores óleos para cozinhar e quais são as opções que você deveria evitar? Fica aqui comigo até o final deste vídeo porque eu vou te explicar tudo. Meu nome é Ana Clara, sou nutricionista e esse é o nosso cantinho gostoso aqui no YouTube para conversar sobre nutrição e hábitos saudáveis. Com leveza, a leveza que isso precisa ter na sua vida e embasamento científico. Já aproveita para se inscrever no canal clicando no botão vermelho aqui embaixo se você se interessa por esse tipo de assunto. Assim você começa a fazer parte dessa família e ajuda esse canal a crescer. Muito obrigada! Primeiro, precisamos entender quais óleos existem para entender as diferenças entre um e outro. Nós temos os óleos vegetais, como óleo de gergelim, óleo de abacate, óleo de azeitonas, o azeite de oliva, os óleos de origem animal, como a banha de porco, a manteiga, os óleos refinados, que passam por um processo químico, onde são prensados em alta temperatura, destilados, branqueados, extraídos com solventes, desodorizados e vaporizados. Eles passam por todas essas etapas antes de se tornarem óleo e estarem disponíveis nas prateleiras do supermercado. São os mesmos que você já deve estar acostumado a ver aí toda vez que vai fazer suas compras. Óleo de canola, óleo de girassol, de algodão, fazem parte dessa categoria. E os óleos não refinados, eles não passam por esse processo químico. O processo deles é natural e eles são extraídos através do calor. Mas mesmo que seja gerado algum calor nesse processo de extração, não é suficiente para prejudicar as propriedades destes óleos. São alimentos nutritivos e funcionais, porque além de te ajudar a preparar suas receitas, eles também são ricos em nutrientes, como o ômega 3. Você pode perceber que estes óleos são mais naturais porque você sente um saborzinho, mesmo que sutil, do ingrediente que utilizaram para extrair o óleo, como o sutil sabor da azeitona no azeite de oliva. Um azeite de oliva de boa qualidade. E quando comparado aos refinados, essa não é a única diferença, porque os refinados também não são opções saudáveis, nutritivas, além de, na maior parte das vezes, nem existir o ingrediente que deu origem àquele óleo. Então, no caso dos refinados, como o óleo de algodão não produz óleo, então de onde eles tiram? Fica aí a dúvida para nós. Por isso, acaba não sendo tão interessante para nossa saúde. Na verdade, esse é um dos fatores, eu vou apresentar mais dados para vocês ao longo deste vídeo. Agora que você já sabe os tipos de óleos que existem, deve estar se perguntando, então qual deles seria a melhor opção para uma alimentação saudável, equilibrada, que me proporciona saúde e ao mesmo tempo facilita os meus resultados com emagrecimento, que a gente sabe que tem que estar vinculado com uma alimentação saudável. Por isso, eu separei uma lista para vocês por ordem de preferência, com aqueles que eu mais indicaria com esse objetivo e falando sobre os benefícios de cada um, e eu vou contar para vocês agora. Em primeiro lugar, eu indicaria a banha de porco, aquela mesma utilizada pelos nossos avós para cozinhar quando éramos crianças. Quem aí tem essa lembrança? Se você conseguir encontrar em lojas de produtos naturais e artesanais na sua cidade, melhor. Grande parte das banhas disponíveis no supermercado não são naturais, portanto não se tornam boas opções. A gente precisa sempre estar atento à lista de ingredientes, onde o único ingrediente deve ser aquele que diz respeito ao produto. Então, se a gente vai procurar um óleo de coco, a única coisa que deve ter lá naquele óleo de coco é óleo de coco e não um monte de coisas adicionadas, conservantes, estabilizantes. Não. E o mesmo vale para banha.
Então, quando você for procurar uma banha, se essa for a opção que você escolher, dentre várias outras que eu vou mostrar aqui no vídeo, é importante que o único ingrediente seja a banha de porco. Ela é uma excelente opção de óleo para suas receitas, porque é rica em ácidos graxos monoinsaturados. E o que isso significa? Que quando a banha é submetida ao calor do seu fogão, de um fogão a lenha, independente da fonte de calor, ela permanece mais estável, não oxida tanto assim suas propriedades. Então ela segue com seus benefícios nutricionais, com as suas propriedades benéficas à saúde, ao mesmo tempo que cozinha prepara suas receitas. Em segundo lugar, ficamos com o óleo de coco. É muito provável que você já tenha visto na internet alguém condenando o consumo do óleo de coco. Isso é feito inclusive por muitos nutricionistas, pelo simples fato dele conter gorduras saturadas. Mas as gorduras saturadas estiveram presentes no consumo, na alimentação humana, desde que o mundo é mundo, e não são as gorduras saturadas que prejudicam a nossa saúde, mas sim o excesso de qualquer tipo de alimento, incluindo as gorduras saturadas. Então, desde que o consumo seja equilibrado em quantidades adequadas, sem exagero, as gorduras saturadas não apresentam malefício nenhum à sua saúde, nenhum risco cardiovascular ou algo do tipo. Tudo vai depender da sua forma de consumo. A gordura saturada está presente naturalmente em vários tipos de alimentos, como óleo de coco, as carnes mais gordurosas, que também fizeram parte de toda a formação da civilização humana. Então o problema não está na gordura em si, mas sim no excesso. Toda vez que alguém te disser que gorduras saturadas fazem mal à saúde, desconfie. Não existe nenhum nutriente ou alimento isolado que traga prejuízos à saúde. Tudo vai depender do contexto completo da sua alimentação. É mais ou menos o que acontece com o carboidrato. A galera condena o consumo de carboidratos como se ele fosse o causador de toda a obesidade, de todos os problemas de saúde, da diabetes, mas existem vários tipos de carboidrato e além disso eles são muito necessários para a saúde. Tudo vai depender das fontes que você usa para obter o carboidrato, se são mais complexos ou mais refinados, melhores para a saúde ou piores para a saúde, e do restante da sua alimentação, dos seus hábitos. Então esse conjunto favorece ou prejudica a sua saúde. Seria muito legal se eu viesse aqui fazer um vídeo sobre um alimento super milagroso que emagrece, que limpa o seu fígado, que resolve o seu problema de intestino, mas isso não existe. Então eu sempre serei 100% verdadeira com vocês quanto às informações que eu trago aqui nos vídeos. Mas vamos voltar para os óleos de coco, que a gente deu uma volta ao mundo aqui para explicar para vocês uma questão realmente muito importante na hora de você decidir qual vai ser a sua alimentação, quais ingredientes você vai consumir. O óleo de coco, ele possui os triglicerídeos de cadeia média, que são melhores absorvidos pelo corpo do que os triglicerídeos de cadeia longa. Isso facilita o processo deles serem transformados em energia e melhora a absorção pelo nosso fígado. Assim, eles não se acumulam na forma de gordura corporal, mas são utilizados como energia para o nosso corpo. Uma ótima fonte de energia. Mais um ponto para o óleo de coco é que ele não produz toxinas quando elevado a altas temperaturas. Isso acontece muito com os óleos refinados, então já vale aqui um alerta para vocês. E além de não produzir toxinas, o óleo de coco também apresenta muitos benefícios à saúde. Ele tem propriedades antifúngicas e antimicrobianas, como o ácido caprílico, e além de poder ser utilizado nas suas receitas como uma excelente opção, ele também pode ter benefícios terapêuticos. Você pode não gostar da versão que tem aquele saborzinho de coco no final, típico de um óleo não refinado. Mas eu te garanto que na versão sem sabor, que já existe nos mercados, esse sabor é imperceptível. Então você consome e não tem problema nenhum em não gostar daquele sabor residual de coco. Em terceiro lugar, eu ficaria com a manteiga, sendo a manteiga ghee a melhor opção dela. A manteiga ghee, ela é clarificada. Neste processo, seu teor de lactose fica completamente reduzido. Isso reduziria grande parte dos desconfortos que a galera tem ao consumir a lactose. Sabe quando você consome a manteiga e sente algum tipo de desconforto intestinal? Se você não sabe, esse não é o seu caso, mas acontece com grande parte das pessoas. Isso acontece porque ela é derivada do leite e na versão normal tem um teor mais elevado também de lactose, que é o açúcar presente no leite e nos seus derivados. Mas no caso da manteiga ghee, esse teor é completamente reduzido. Então você pode testar aí na sua casa
e ver se o seu organismo não reage muito melhor consumindo este tipo de manteiga. Nesta versão, a digestão também é facilitada. No Ayurveda, que é uma filosofia de vida muito legal, muito interessante, eles utilizam a manteiga ghee, inclusive para tratar desequilíbrios intestinais das pessoas que têm dificuldade de usar o banheiro. Tem até uma receita de leite de amêndoas com manteiga ghee bem quentinho e algumas especiarias para a pessoa tomar à noite, equilibrar o seu funcionamento intestinal e conseguir usar o banheiro em seguida. Tudo é tentativa e teste, não quer dizer que vai funcionar para o seu caso, mas é bem interessante a gente entender mais a fundo sobre as propriedades de cada ingrediente. E fala sério, a manteiga é um toque sensacional para suas receitas. Ela consegue deixar tudo mais gostoso. Então, estar presente nesta lista é uma questão de necessidade mesmo. Sempre que você tiver dúvidas sobre um alimento ser mais ou menos saudável, pense no processo que deu origem a ele. Lembram de todos os processos que eu contei lá no começo do vídeo de processamento dos óleos que são refinados? Vejam a quantidade de etapas que eles precisam passar para se tornar um alimento próprio ao consumo humano. São muitas etapas. Agora, quando a gente pega uma manteiga, o processo que dá origem a ela é simplesmente bater o leite até virar manteiga e colocar um sal. E às vezes nem o sal. Diferente da manteiga, a margarina é um produto da indústria que passa por todo um processo até se tornar o que você conhece como margarina. Inclusive, neste processo ela fica acinzentada e eles colocam um produto que torna ela mais parecida com a manteiga para que você se sinta mais à vontade ao consumir. Essa sim você deve evitar. A manteiga não. A manteiga não tem nada de vilã quando utilizada com moderação, então é uma excelente opção para ter aí e incluir nas suas receitas. Em quarto lugar, o queridinho azeite de oliva. E não é à toa, não é mesmo? Um chuchuzinho para você incluir nas suas preparações. Por ser rico em gordura monoinsaturada, ele pode te ajudar a controlar os níveis de colesterol no seu organismo, aumentando o colesterol bom, HDL, e diminuindo o colesterol ruim, LDL. Mas aqui fica um aviso muito importante para vocês. Vocês devem tomar muito cuidado com o tipo de azeite que vão escolher no supermercado. Às vezes a gente vai pela opção mais barata e não se atenta a pontos muito importantes para que seja um bom azeite. No supermercado, eles até mascaram alguns produtos para ter cara de azeite, mas a maior porcentagem ali dos ingredientes está na forma de óleo de soja. Então eles colocam 98% de óleo de soja e 2% de azeite. Isso é muito mais óleo de soja do que azeite, então você precisa estar atento. Inclusive, uma marca muito conhecida, que eu não vou citar nomes, mas uma embalagem quadradinha, metálica, que tem até umas azeitonas desenhadas na embalagem e nome de vovó, que faz você achar ainda mais que é uma boa opção, mas não é. Dá uma olhada lá no rótulo, veja a lista de ingredientes. Um dos pontos muito importantes é que seja apenas azeite de oliva extra virgem. Não tenha óleo de soja, óleo de canola, óleo de girassol, nada desse tipo. Existem outros pontos importantes para você escolher um bom azeite e eu vou deixar aqui o meu Instagram para você começar a me seguir por lá, que eu postei um Reels sobre este assunto, coisas importantes para você se atentar na hora de escolher um bom azeite. E além deste tipo de conteúdo que eu produzo por lá diariamente, a gente consegue ter um contato mais próximo. Então vai ser muito gostoso se a gente estreitar ainda mais esse nosso relacionamento. Me sigam por lá. É preciso utilizar um azeite de boa qualidade. Sendo de boa qualidade, tá permitido e mais que bem-vindo. Este é o momento que você começa a refletir sobre o quanto isso pode pesar no seu bolso. E repensa a ideia de investir em opções mais saudáveis ou ter uma alimentação mais saudável, porque começa a acreditar naquele argumento de que comer saudável é muito caro. Mas antes de tirar suas próprias conclusões, quero te propor uma reflexão. Todas as opções que eu estou apresentando aqui para vocês fazem parte de um estilo de vida mais saudável, onde você entende que a sua saúde é o seu bem mais precioso e precisa ser zelado. Você não vai precisar de 1 litro de azeite de oliva para preparar as suas refeições saudáveis, tal como você usa 1 litro de óleo de soja para fritar a sua batata frita. Porque isso simplesmente não vai fazer parte da sua rotina. Isso se você busca um estilo de vida mais saudável. Esse tipo de preparação vai ficar no lugar que deve estar, de
exceção. Estas opções que eu estou apresentando para vocês, com certeza têm um valor maior do que um óleo de soja, mas eu quero te fazer pensar a longo prazo, porque é assim que a conta fecha. Então, no caso de preparar uns legumes assados numa assadeira, por exemplo, ao forno, você não vai usar 1 litro de azeite, você vai usar alguns fios, o que vai fazer com que aquele azeite dure muito mais do que duraria um óleo de soja que você usa para fritar o que for e precisa repor várias vezes porque você usa muito, consome muita fritura, usa muito óleo nas suas preparações. Então esse consumo ele é muito mais moderado em um estilo de vida saudável. Então, você usa menos e apesar de pagar um pouco mais caro por aquele ingrediente te entregar mais valor, você precisa comprar menos vezes e pode até acabar economizando com relação a uma alimentação que não é saudável. Então eu quero que você enxergue o todo e não apenas um fator isolado. E eu poderia falar de várias outras coisas, né? Como a alimentação relacionada à prevenção de doenças que custariam muito mais caro para você ao adquirir os remédios. Mas isso é assunto para outro vídeo. Combinado? Agora voltemos aos óleos. Em quinto lugar, eu indicaria o óleo de abacate. Ele é muito nutritivo e também pode ajudar no controle do colesterol quando associado a uma alimentação saudável, a hábitos saudáveis. Mais um dos que são fonte de gorduras monoinsaturadas, que apresentam muitos benefícios à nossa saúde. Você pode preparar seus ovos mexidos com ele, pode utilizar tanto nas preparações quentes quanto nas preparações que você serve frescas, como uma salada. Vai agregar muito valor nutritivo para suas preparações e também não apresenta riscos à saúde. E por último, o óleo de gergelim, com suas propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. Também é uma opção de óleo muito nutritivo. E ele você também pode usar nas preparações quentes e frias. Com essas opções que eu apresentei para vocês, e quem foi esperto já fez sua colinha, podemos entender que existem pontos indispensáveis a serem considerados na hora de escolher o óleo que você vai utilizar para cozinhar. Pensa que isso vai fazer parte do seu dia a dia, então é claro que vai ter algum impacto na sua saúde, positivo ou negativo, dependendo da escolha que você fizer. Então vamos dar uma pincelada aqui em questões importantes sobre os óleos. Devemos nos atentar ao ponto de fumaça dos óleos, que é a temperatura em que o óleo começa a queimar e se oxidar, se decompondo em ácidos graxos livres que poderiam prejudicar de alguma forma o nosso organismo, ao processo pelo qual aquele óleo passou. Quanto menos processado, mais natural, melhor, e ao valor nutricional dele. Afinal, precisamos de nutrientes para alimentar as nossas células. Esse é o combustível delas. Agora chegamos a um ponto crucial deste vídeo, onde apresento para vocês informações indispensáveis para consumir os óleos de forma saudável. Substitua os óleos refinados pelos óleos não refinados. Adicione esses óleos saudáveis a preparações quentes e também preparações frias. Quando você agrega um azeite de oliva, por exemplo, à sua salada, você potencializa ainda mais suas propriedades quando não está associado ao calor. Evite cozinhar com temperaturas muito altas, é melhor que você leve mais tempo em uma temperatura mais baixa do que queira correr com a sua preparação, elevando demais a temperatura. E evite ao máximo cozinhar com óleo de soja, óleo de girassol, óleo de canola, óleo de algodão, óleo de milho, basicamente todos estes que duram muito tempo nas prateleiras do supermercado, porque eles são da pior espécie. Em resumo, opte por aqueles óleos que se aproximam ao máximo da comida de verdade, com o menor nível de processamento e o mais nutritivo possível. E evite ao máximo aqueles que duram meses na prateleira do supermercado, porque vocês sabem que os alimentos naturais são perecíveis, então duram poucos dias, que são quimicamente processados e muitas vezes não conseguimos nem entender de onde vieram, como no caso do óleo de algodão. Seguindo as dicas que eu te dei aqui, eu tenho certeza que a sua alimentação vai mudar para melhor e junto com ela, a sua saúde e os seus resultados estéticos. Obrigada por estar comigo até o final. Eu espero ter sido útil para você através deste vídeo. Se você gostou, já deixa o seu comentário aqui embaixo. Se restou alguma dúvida, pode deixar também. E a minha lista de espera para consultas nutricionais está aberta. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Se você se interessa por um atendimento nutricional completamente individualizado, com estratégias que são eficientes para alcançar os seus objetivos, clica aqui no link, preenche suas informações
que em breve eu entro em contato com você para agendarmos uma consulta. Eu trabalho tanto com consultas presenciais quanto online. Se inscreva no canal clicando no botão vermelho aqui embaixo e já ativa o sininho para receber todas as notificações. Assim que sair um conteúdo novo, se você tiver ativado o sininho, a gente te avisa. E nos vemos daqui a pouco no próximo vídeo. Um beijo!